Cristo. É lamentável o engano religioso na vida de uma pessoa que não tem os olhos iluminados. Quando essas revelações chegaram à minha vida, causaram-me espanto das inúmeras vezes que eu pensei que eu ia para a igreja e, na verdade, eu ia contra Cristo. Porque é isso que acontece. Os ajuntamentos das chamadas igrejas não são a favor de Cristo, são contra. As chamadas igrejas estão contra Cristo. Por isso, estão doentes, não têm prazer em viver. A aparência de um cristão, não um cristão renomado da graça, é uma aparência de doença. Você olha para um crente que não conhece o que você vai conhecer daqui a pouco, dá tristeza. Eu disse aqui, uma senhora que nos segue, tem a idade mais ou menos de 30 e pouco para 40 anos, parece que tem 70. Mas não é que ela é doente, não, algo hereditário, não. É que a religião tira o brilho da vida. Não pode se arrumar. Se torna uma pessoa antissocial, porque não pode ir para a festa. Não pode se cuidar. Não pode se vestir como uma pessoa normal, não pode. Vê diabo em tudo. Tudo é pecado. Isso tira o brilho da vida. E o pior do que isto, as reuniões são para ir contra Cristo. Porque praticam nessas reuniões tudo o que Cristo destruiu, eles edificam. Então não estão a favor, eles estão contra. Ora, Cristo pôs fim à lei, eles estão praticando a lei. Ele disse, quem não é por mim, está o quê? Está o quê? Grifa para mim, por favor, Miguel, lindo. Quem não é por mim está a favor, está contra. Alô, vocês estão contra Cristo. Vocês estão chamando Cristo de mentiroso. Vocês estão querendo fazer o que Cristo já fez e pôs fim. Não é para fazer de novo, senão ele não teria feito. Mas Jesus batizou. Primeiro que Jesus não batizou, Jesus foi batizado. Amados, graças a Deus, que a minha consciência hoje está livre de culpa. Porque quantas vezes eu me reuni para ir contra a Cristo. Olha o que Paulo disse em Filipenses capítulo 3, versículo 17 ao 19. Olha isso aí. Irmãos, sede imitadores meus, para imitar Paulo. Não é para imitar Paulo igual ele andar, não. É para imitar Paulo na sua vida cristã. Sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, e até chorando, que são o quê? Inimigos. Não é inimigo do objeto de madeira, é inimigo dos feitos daquela cruz. São contra o que Cristo fez naquela cruz. Anulam o que Cristo fez naquela cruz. São inimigos, são adversários, estão contra.
Ora, se Paulo diz, não está aí, Miguel, que desceu aqui fresquinho do manto aqui, de um reteté, de um pau d'água, olha aí. Romanos 6,3, olha só, são inimigos da cruz. Pega essa palavra aí, depois tu volta lá, Miguel. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Ele morreu aonde? Diga, na cruz. Então ele me batizou aonde? Lá naquela cruz. Ora, se eu batizo vocês nas águas, eu estou dizendo que isso é uma mentira. Eu estou contra esta verdade. Eu estou anulando isto. Eu estou dizendo que ele não me batizou na cruz e que eu tenho que batizar você nas águas. Eu me torno inimigos da cruz. Essa igreja que vai contra isso, não está também contra Cristo? Esse é o tema da mensagem. Uau! E a minha vida inteira eu chamando o meu pastor de bênção, o professor da escola dominical dizendo que quem não nascer da água e do Espírito. E eu agora aqui achando que eu estava me reunindo como igreja, eu estava numa reunião de pessoas que são contra essas verdades. Sim, você era contra Cristo, mas por causa da graça de Deus, Ele teve misericórdia de você, iluminou os olhos do teu entendimento, e hoje você não espalha, você ajunta para a glória de Deus. Então disse Paulo aos Filipenses no capítulo 3, versículo 18, onde nós paramos, Miguel, olha lá, 18. Pois muito andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. 19, o destino deles é a bênção. O destino deles é a perdição. O Deus dele está sentado num trono de glória. O Deus deles é o quê? E a glória deles é ver pessoas libertas, transformadas. A glória deles está na sua infâmia. Visto que só se preocupam com as coisas, este é o retrato da igreja que está contra Cristo hoje no Brasil e em alguns lugares do mundo. Abençoados, eles não cuidam de vidas, eles cuidam de bolso, de carteira, de cartão de crédito, de maquininha. Isso é preocupação. Leva esse saquinho, segura essa fita, o copo d'água depois de oração, tudo isso tem um custo, tudo isso é pago. A reunião é para ir contra Cristo, porque a igreja tem que ser cristocêntrica. A igreja não pode estar centrada na teologia de um homem, ou num marketing, ou numa estratégia elaborada num gabinete pastoral. A igreja de Cristo tem que estar centrada em Cristo, na sua palavra. E o nosso compromisso é com o evangelho dele. Doa quem doer, goste a quem, meu amado, goste quem gostar. O nosso compromisso é com o evangelho do Cristo ressuscitado. Não abriremos mão sob sentença de morte, porque perseguição já tem. Este é o evangelho inegociável. Então, a verdadeira e única igreja de Cristo, que são vidas, ela deve estar submetida ao Cristo ressuscitado. Nós não estamos submetidos ao que diz um homem, um pastor. Nós estamos submetidos ao Cristo ressuscitado. A igreja não é templos, não é parede. E algumas pessoas que são contra a reunião dizem assim, mas vocês são contra o templo, mas vocês se reúnem. Claro, isso aqui não é o templo. O templo somos nós. É que a igreja se reúne, porque individualmente somos membros uns dos outros. Então, a verdadeira e a única igreja, que não tem duas igrejas, não tem três. A igreja, tá gravando aí, não tá?
Porque eu vou pregar uma verdade, os invejosos vão dizer que é heresia, quer ver? Não existe esse negócio de sede aqui no Rio de Janeiro e filial lá na Espanha. Isto é engano, isto é manobra, isto é empresa, e fazendo vocês de crentes. Igreja é uma só, que se reúne no Sarapuí, que se reúne nos Estados Unidos, que se reúne em Moçambique, que se reúne em Ceará, no Acre, que se reúne no Rio Grande do Sul. Não importa, aonde tiver um grupo de vidas regeneradas e transformadas por Cristo, ali está a igreja dele. Igreja dele. Ele disse a Pedro: Pedro, tu és pedra, Petrus, pedrinha, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha, você vai edificar a minha igreja. Não é de Paulo, não é de Barnabé, não é de Geraldo, não é de Jefté, não é de Sansão, é dele. Só existe uma igreja e o seu dono é o Cristo ressuscitado. O resto é conversa fiada. O resto é toma lá da cá. Então, se a igreja não está submetida a Cristo, ela está contra ele. Que se fique claro e entendido, e quem quiser reclamar, vem aqui comigo. Pode vir aqui no Rio de Janeiro me pegar. Aqui do lado está uma facção do Comando Vermelho, aqui do outro está da ADA. Mas vem quente, que os caras têm. Vem quicando, vem quicando, vem que. É porque um abençoado lá do Paraná falou para o Miguel: eu vou aí, vou pegar você e teu pastor. Vem! Já viu fogos lá em Copacabana? Vem, fi! De preferência, vem quando estiver jogando Flamengo e Vasco, Flamengo perdendo, você vai ver, vem. Vem pegar Geraldo. Ouça, todo o local chamado igreja, e eu falo isso com autoridade de Deus, todo o local chamado igreja, que ela não estiver submetida ao Cristo ressuscitado e ao evangelho deixado, entregado a Paulo, este lugar não é igreja e está contra Cristo. Efésios capítulo 5, versículo de número 22. As mulheres, chama minha mulher para ler isso aí agora. Ela está aí? Correu? Foi para o monte? Fala, Deus! Fala, Jeová! Quando ela lê isso aí agora, ela não segue Paulo, cadê ela? Em casa ela é braba comigo aí, ó. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o empregado da igreja. Não quer? Não quer? Vai lá. Vai lá que ele diz assim: vem cá que eu vou orar e Deus vai te curar. Vai! Por quê? Ele é teu empregado? Cura se ele quiser. Ele disse: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Ele faz o que ele quiser. Não é o que o pastor manda. Diz ali que Cristo é o cabeça da igreja. Sendo ele mesmo o salvador do corpo. Não é que eu me salvei. Não é que eu fiz alguma coisa para ser salvo. Não é que eu jejuei para aquela irmã salvar. Não é que eu orei com o meu joelho. Já viu aquelas irmãs? Eu já contei isso aqui, né? Tá vendo aquele irmão lá? Aqui, ó. Diz que o salvador da igreja, o salvador do corpo é ele mesmo. E vem a pancada de hoje. 24. Como, porém, a igreja está sujeita à convenção dos pastores.
Esta não está. Esta aí da internet não está. Esta aqui, e é da internet, está sujeita, está submetida ao Cristo ressuscitado, ao cabeça da igreja. Nós estamos submetidos a Cristo. Eu vejo o contrário. Eu vejo uma igreja submetida ao que o pastor diz. Amanhã, culto de libertação. Ui, mas quem está sujeito a Cristo já foi liberto, tirado do império das trevas e anda agora no reino do Filho do seu amor. Eu estou submetido a isto. Eu comia deste reggae quando os meus olhos não eram iluminados. Quando eu era um religioso e eu me reunia para ir contra esta verdade. Porque eu vivia contra Cristo. Eu achava que eu estava lá fazendo a obra de Deus. Na verdade, eu ia contra Ele, porque eu não estava sujeito a Ele. E Ele disse, quem comigo não ajunta, espalha. Chega. Os meus olhos foram iluminados, eu não estou cego não. Eu era cego, mas agora eu... Comigo não. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam submissas ao seu marido. Paulo está fazendo uma analogia com o casamento. A igreja está sujeita a Cristo. Mas a igreja lá onde eu congrego, nós estamos aqui há 180 anos, nós estamos sujeitos a Cristo, só se o nome do teu pastor for Cristo. Porque o Cristo ressuscitado não mandou ninguém fazer campanha. Teu pastor faz? Teu pastor manda fazer? Você faz? Que submissão é essa ao Cristo, se o Cristo não mandou fazer? Então você está agradando a homens. E Paulo vai fazendo uma analogia no versículo 25, ele diz, maridos, amai vossa mulher como também Cristo vai soltar a mão na igreja. Vai botar um câncer. Não, espera. Deixa eu mandar um recado lá, eu acho que é Roraima. Que eu falei Roraima, ele me chamou de burro. Deixa eu falar o nome correto. Deixa eu mandar um recado lá para Roraima. Um abençoado, um pastor lá de Roraima. Diz que Deus vai botar um câncer em mim, que eu estou ensinando a igreja para não dar mais dízimo. Câncer botou você na igreja de Cristo. Câncer colocou você nas pessoas. Colocou as vidas sem dormir, oprimiu, expôs, ridicularizou. Você botou câncer nas pessoas. Em mim, Cristo colocou a sua graça, que está destruindo o teu ministério de ladrão. Vem aqui no Rio de Janeiro me pegar. Vem aqui no dia de Flamengo e Vasco. Vem, mas espera o Flamengo estiver perdendo e vem. Vem com jejum. Vocês, meu amado, vocês estão contra Cristo e levaram as pessoas a estar contra Ele também. O desespero de vocês é que a graça de Deus está avançando nesse país e ao invés das pessoas espalhar, elas vão se ajuntar para exaltar o Cristo ressuscitado. Chega de engano nessa nação, o tempo de cantar chegou. Versículo de número 26, olha aí. Para que... Coloca o 25, Miguel, para não ficar solto, que eu tive que dar um arrancado para esse rapaz lá de Roraima. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. 26, para que a santificasse a igreja, que não é a parede, somos nós. Para que santificasse a igreja, tendo-a purificado por meio da lavagem de água do rio Guandu. Purificou. Quem é a igreja aqui, diga amém. Amém.
vocês foram purificados pelas águas do batismo? Ou diz o Cristo ressuscitado que vocês foram purificados por meio de lavagem de água pela palavra? E quem aceita isso está a favor de Cristo. E se o pastor diz não, tem que lavar vocês pelas águas, está contra. Ora, meu irmão, quanto tempo eu fui contra Cristo? Posso dizer uma coisa? Quando você mergulhou aquela água, o teu pastor estava dizendo assim: você agora é uma nova criatura. Tu te lembra que comigo falaram isso? Mas eu subi, eu tinha vontade, porque eu tinha vontade de ter um nariz afinilado. Eu sou do tempo do Michael Jackson. Eu tinha vontade de ter um nariz fininho assim. E eu falei: cara, vai me mergulhar nessa água, você é uma nova criatura. Quando ele me mergulhou, eu disse: transforma meu nariz. Quando eu voltei, estava chapoca ainda no local. Quem está em Cristo já é uma nova criatura. Já é, não será, não tem que ser. Diz que para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Como é que se faz um contrário? Querem me dizer que esta reunião é a favor de Cristo? Estão contra. Estão contra quem? A Cristo. Dizendo que o que ele fez é uma mentira. Olha o que diz o versículo 27. Para apresentar a convenção. Apresentar ao pastor presidente. Apresentar a igreja ao pastor presidente. Diz não, para apresentar a si mesmo. Olha lá. Igreja desgraçada, pecadora, miserável, sim, filho do cão, vai, filho do cão. Igreja filho do cão. Deus me mostra uma igreja filho do cão. Olha a igreja que é a favor de Cristo. Olha lá, olha lá. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém a igreja é santa e sem defeito. Quem se enquadra nisso aqui, diga: Abba, Pai. Ah, vocês estão a favor de Cristo. Aí lá vem o crente, né? Pecador, escuta a voz do Senhor, está cansado. Paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor. Ô vaso, você está em pecado. Ô, meu irmão. Ô, meu irmão, como se eu estou no pecado se ele diz que eu sou a igreja, estou santo e sem defeito? Então você não está a favor de Cristo. Você está dizendo que tudo isso que Cristo fez é uma mentira? E o pastor aqui foi jejum, ficou a noite toda no monte, voltou com a testa ainda assim com óleo. Aí chega aqui e diz: olha, Deus me mostra uma irmã em pecado. Mas como? Se ela é a igreja de Cristo, diz que ela é gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então esse local não pode ser chamado de igreja de Cristo, mas um grupo de religiosos que estão ali sem entendimento, para dizer que tudo o que Cristo fez foi em vão. Do que nós chamamos de igreja, até a graça de Deus iluminar os nossos olhos. Eu vou lhe dizer uma coisa sem soberba. Eu não conheço nenhuma que está submetida a Cristo. Do que nós chamamos de igreja, até a graça iluminar os nossos olhos. Eu não estou dizendo quem está em graça. Estou dizendo do que nós chamávamos de igreja. Eu não conheço nenhuma que está submetida a Cristo. Para uma igreja eles estão submetidos a Moisés. Para estar submetido a Cristo, não pode ter dízimo. Para estar submetido a Cristo, não pode ter batismo nas águas. Para estar submetido a Cristo, não pode comparar o corpo dele com um pedaço de pão. Isso é blasfêmia.
O corpo de Cristo, pregou Paulo e prego eu, com a ousadia de Deus. O corpo de Cristo sois vós, a igreja, lavada, regenerada, transformada, nova criatura, gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante. E o corpo de Cristo, que é a igreja, é santa e é sem defeito. Todas, de Roraima a Rio de Janeiro, todas têm rituais, atos proféticos, ordenanças, mandamentos, comidas e bebidas. Todas elas vendem roupa usada chamada... Qual é o nome dessa desgraça? Oi? Bazar. Todas. E um abençoado me disse: o senhor é profeta? Espera aí. Eu hoje estou no dom de profeta, estou denunciando o engano. Porque o profeta no antigo pacto vinha denunciar. O profeta não vinha trazer bênção para o pastor, para o anjo da igreja. E o profeta não vinha ler CPF e nem vinha trazer maldição. O profeta no antigo pacto vinha denunciar o erro da nação. E eu estou aqui como protestante, eu protesto. A igreja, a chamada igreja de Cristo, está envolvida em rituais, em mandamentos, em ordenanças, em numerologia, em cabala, em lemão e... Colossenses capítulo de número 2, isso é um clássico. Coloca o versículo 13, Miguel, que é para sangrar um pouquinho o focinho. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando alguns. Como não? Como não? Não. Aqui nós estamos submetidos a isso. Pode falar o que quiser. Pode vir o profeta Balabachúria lá de Ciranda. Roraima. Pode vir esse profeta lá de Roraima que vai me dar câncer. Aqui, e aí, pela internet, nós estamos submetidos a Cristo. Ele perdoou todos e não ficou nenhum para as águas batismais. As águas batismais não tirou nem caraca. Depois ele diz no versículo 14: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e esse escrito de dívida, disse Paulo aos Colossenses, digo eu ao Brasil, constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, e ele fez o quê? Removeu em parte. A outra está dentro dessa igreja. Meu amado, por favor. As ordenanças, ele removeu ou ele deixou no primeiro domingo cumprir a ordenança da chamada Santa Ceia? Ele removeu ou deixou? Se você se reúne para comer pão, você está submetido a esta palavra ou está contra ela? E vai me dizer que a igreja de Cristo, você não leu em Efésios, que a igreja está submetida a Cristo? Está. Quem é a igreja está. Agora, quando faz disso aqui comércio, quando faz disso aqui uma organização, e algumas até criminosa, porque se deixar, eles querem até matar Gerardo. Só diga se é a igreja de Cristo,
se estiver submetido a esta palavra. Diz que, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenança, o qual nos... Olha que Deus, hein? Diz que ele removeu inteiramente, encravando-o na cruz. 15. E despojando os principados e potestades, publicamente os pôs aos desprezos, triunfando deles na cruz. 16. Ninguém, pois vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou os sábados. Aí diz que a igreja de Cristo eu tenho que guardar sábado. Como se ali diz que ninguém pode me julgar por causa disso? Eu estou submetido a Cristo e a sua palavra. Diz que ninguém pode me julgar por causa de comida e bebida. Ninguém pode me julgar por dia de festa, guardar Pentecostes, festa da primícia, tudo isso era para os judeus. Ou lua nova, não, porque hoje é lua nova, hoje é lua cheia, não vou varrer a casa, tudo isso. E Paulo diz também, ou sábados. Por que, Paulo? Ali tem uma vírgula, por quê? 17, porque tudo isto era a sombra das coisas que havia de vir, porém o corpo, a igreja, é de Cristo. E se é de Cristo, não tem mandamentos, não tem rituais, não tem ordenança, não tem numerologia. O que é que a igreja de Cristo tem? Graça sobre graça para a vida daqueles que entenderam que a graça dele nos basta. Abençoados, fora da graça de Deus, o que se fazem em nome de Deus é desafiar o que Cristo fez por nós. É um desafio. Olha o que Paulo explicou a Tito, capítulo 1, versículo 10 ao 16. Olha só. Porque existem muitas pessoas subordinadas a Cristo. A palavra diz, a gente obedece. Então, se a palavra diz, você não cumpre, Paulo chama de insubordinado. Eu peguei um abençoado aí, 30 anos, no alçapão. Ele diz, lá na sua igreja você não batiza? Eu disse, primeiro que eu não tenho igreja. E segundo, que a igreja de Cristo, não a de Moisés, foi batizada por ele na cruz. Se eu batizar alguém nas águas, eu estou anulando dele. E então, como o que ele fez não pode ser anulado, eu vou estar aqui contra Cristo. E ele disse, quem não é contra mim, não é por mim. Quem comigo não ajunta, não espalha. Espalha, perdão. Então ele disse lá, porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos, enganadores, especialmente quem? Quem são os da circuncisão? Os da lei. São pauradores frívolos, são enganadores, são insubordinados. Insubordinados a quem? A Geraldo? A Cristo. O outro me disse, mas eu não aceito isso aí. Meu amado, o problema não é meu, é teu. Eu não estou aqui querendo... Meu amado, se a minha mulher só me aceita durante esses dias aqui, do dia 9 vai até mais ou menos dia 12, dia 13, o resto sou eu que tenho que pegar água na geladeira. Você acha que eu quero que você aceite essa palavra? Esta palavra não é para qualquer um, é para quem tem olhos iluminados. Insubordinados, pauradores frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. 11. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras. Eles se reuniam nas casas, como está acontecendo no Brasil aí fora, pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por instrumentalidade do Espírito Santo. Ensinando o que não devem, por torpe
Se não for evangelho, é torpe ganância. Não ajunta, espalha. Não é a favor, é contra Cristo. E Paulo continua no versículo de número 12. Foi mesmo, dentre eles, um seu próprio profeta que disse, olha, dentre eles mesmo, um profeta deve ter cansado e disse, puxa, olha, lá em Creta, na cidade de Creta, na Grécia, cretenses, sempre, olha o profeta deles mesmo, hein? Cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventre preguiçoso. Ui, você não escreveu para os pastores do Brasil, não, cara? Tem certeza? Amanhã é dia deles ir almoçar na churrascaria com dinheiro do povo. Amanhã é dia deles fazer matrícula nos melhores colégios com dízimo do povo. Nós cansamos disso, não é verdade? 13. Disse Paulo, tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. 14. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Se não se submeter a esta palavra, meu irmão, está fora da verdade. Tu te lembras do que Paulo falou com Pedro? Pedro, tu não andas segundo a verdade do evangelho. Está desviado desta verdade. O que você vive não é ajuntamento para Cristo. É fazer homens te seguir. Amados, vou lhe dizer uma sinceridade. As reuniões é para ir contra o evangelho. Olha a situação da igreja lá em Corinto, olha só. Já estamos terminando, olha só a situação. Hoje é Mocotó, veio lá de Santa Cruz. Hoje não, hoje é Mocotó, meu irmão. É ruim, hein? Ele vai para Roraima. Olha a situação da igreja em Corinto, vamos ler. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, vocês estão fazendo o quê? Lê. Vamos ler. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Pode parar. Quer dizer que todo primeiro domingo do mês, quando a chamada igreja evangélica se reúne, e que eles bebem aquilo que eles chamam de cálice, e que eles comem aquilo que eles chamam de pão, pregou Paulo à igreja de Corinto e prego eu à igreja no Brasil, e está anunciando o quê? Foi isso que você fez? Saiu da sua casa para dizer, Jesus vai morrer. Por que Paulo estava dizendo isso? Porque quando os discípulos levantaram o pão e beberam do cálice, o Jesus histórico estava vivo. Então eles estavam anunciando a morte. Eles. E Jesus disse, vocês vão fazer isso até que eu venha. Sexta, sábado e no domingo ele voltou. Como é que agora eu vou anunciar a morte daquele que vive eternamente? Eu estou contra ele. E todo primeiro domingo a igreja mata Jesus. E minha mulher botava uma rosa assim, por isso não provoca, é cor de rosa choque.
E ela era pastora lá no sistema e ficava aqui na primeira fila assim. E ela de vez em quando pegava uma unção do Chaves e ficava... anunciando a morte daquele que a morte não tem mais poder sobre ele. E dizendo, eu estou a favor de Cristo. Não, você era contra ele. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. E por que de forma indigna? Porque os gentios não deveriam participar desses rituais, dessas ordenanças, porque essas coisas ele removeu inteiramente e cravou na cruz. E eu não estava então participando de forma digna. E Paulo diz no versículo de número 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Em outra língua, Paulo está dizendo, examine você, se veja aí, você é judeu? Você quer participar da Páscoa? Está circuncidado? Então examine-se, se é judeu, se pode participar, participe. O que se apresenta na igreja, primeiro, que não é ceia, é pão com suco. Segundo, que ceia é um jantar. E a verdadeira ceia, o jantar, era da Páscoa. Naquela noite, o cordeiro da Páscoa era o próprio Jesus. Nas outras Páscoas, era um animal. Tinha ervas amargas. Tinha um pão sem fermento. Aqui eles dão um pão puma e um suco da pérgola. Isso é triste. Isso é lamentável. Paulo diz no versículo de número 29, olha aí. Pois quem come e bebe sem discernir, o corpo come e bebe juízo para si. Discernir é entender com clareza. O corpo de Cristo não é o pão. O corpo de Cristo é a igreja. Colossenses 1, 24 explica isso, olha aí. Cinco minutos. Vamos lá, Miguel. Colossenses 1, 24, já está aí. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das minhas aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é o pedaço de pão. Como não? Vai nas grandes catedrais. Vai nas grandes chamadas igrejas. Nas igrejas do teólogo. O que é o corpo de Cristo? Não é o pedaço de pão? Nas igrejas do que tem olhos iluminados, quem é o corpo? O corpo é você, é a igreja. Então Paulo disse, vocês não estão discernindo, vocês não estão entendendo, vocês estão voltando lá para a noite que Jesus foi traído, na sombra da lei, e voltando para a graça aqui, dizendo que o corpo dele é o pão, quando na graça, aonde o véu foi tirado, o corpo dele é quem? Está escrito ali. E eu, como estou submetido, eu tirei o pão puma, tirei o suco pérgolo e apresentei vocês como o corpo de Cristo e ele como o cabeça. Tirei a mácula da lei. Amados, eu preciso ser várias vezes sincero. Os crentes estão aí sofrendo porque estão rejeitando a graça de Cristo. O maior sofrimento dos cristãos são porque estão pisoteando a graça de Cristo. Hebreus capítulo 10, versículo 28 e 29, olha aí. Sem misericórdia, morre pelo depoimento 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Então, quem rejeitava a lei de Moisés
chamava 2 ou 3 testemunhas e morria. Morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Olha o que está acontecendo com a maioria dos crentes. 29. De quanto mais severo castigo julgais, vos será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Profanou o sangue da aliança. O crente foi lavado pelo sangue de Cristo. Sim ou não? Sim. O pastor diz que ele é lavado nas águas. Ele está profanando o sangue e santificando as águas do Evangelho. E o que acontece quem profana? Diz os primeiros versos lá em cima, que essa pessoa está debaixo de mais severo castigo. Profanando o sangue da aliança, rejeitando. A lei de Moisés rejeitava, era apedrejada. Na graça, a pessoa fica debaixo de mais severo castigo. Amado, você olha para um cristão da graça e você olha para um cristão do engano. Você vê logo a diferença no brilho do rosto. É que eu estou no vento, que eu estou na peleja, que eu estou no desespero, é que o diabo, é que o Exu, é que a pombagira, é que o Costinha, eu sonhei com o Costinha essa noite, é que eu sonhei com o Chico Anísio, é VaptVupt, é o salário, Talvez alguém me pergunte, o que eu devo fazer? Porque isto é muito sério. Se a lei eu era apedrejado, e se eu vivo debaixo disso, eu estou de mais severo castigo, o que é que eu devo fazer? Efésios capítulo 5, versículo 11 ao 14, olha aí. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. 12. Porque o que eles fazem em oculto, só referir, é vergonha. 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Meu amado, segura um pouco aí. Um abençoado me disse, o senhor tem tanta convicção que o senhor prega, que o senhor vai para a internet. Eu tenho certeza, porque isso é luz. E a luz se manifesta. Se fosse engano, eu ficava em off. Como o que eu prego é luz, eu enfrento os poderosos. Manda eles ir aí no vídeo aí, refutar as passagens que eu prego. E refutar com a verdade, não é com ataque pessoal, porque eles atacam e diz que Deus vai me dar câncer. Isso aí é lá de Roraima. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Levanta-te de entre os mortos. É isso que a graça de Deus veio fazer. Despertar os eleitos que estavam dormindo no sono letárgico da religião, servindo de pasto para esta gente. Eles arrastavam para cá, mudavam a cama para cá e a pessoa... Aí eles vinham aqui... E vinha aqui... Aí viu o pastor Silvio Santos. Já viu o Silvio Santos, o pastor Silvio? Ele sabe que aqui é de 100, ele sabe que aqui é de 50, ele sabe que aqui é de 10, ele sabe que aqui é de 5. Aí o pastor Silvio Santos vinha aqui, metia a moeda de 5, ele, glória, benção. Ele vinha aqui é de 20, ele deixava. Quando era de 100, ele, Isso é o pastor Silvio Santos. A graça de Deus veio para nos despertar, meu irmão. Paulo disse, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Graças a Deus iluminou nossos olhos.
E tem uma passagem profética de Ezequiel, estamos nos 10 minutos finais. Olha o que diz, olha só, Ezequiel 34, que é uma palavra profética, é uma analogia, e eu vou continuar nela até o livro de João, olha aí. Disse o profeta Ezequiel na lei: veio a minha palavra do Senhor dizendo, 2, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza-lhe, dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Isso é uma palavra profética, hein? Por que é uma palavra profética? Vê se parece com o retrato atual. Vai lendo. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? É uma analogia ainda no antigo pacto. 3, comeis a gordura, vestivos da lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. 4, a fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. E quando eu grito, eles acham ruim, mas sabe qual é o nome disso? Uia! Porque é exatamente isso o que acontece dentro desses locais que não ajuntam, mas espalham. Diz que a fraca, eles não fortalecem. Eu ando há quase 17 anos nisto. Eu conheço muita gente doente dentro da igreja. Eu conheço muita gente sem voz. Eu conheço muita gente cabisbaixa. Eu conheço pessoas que têm vontade de morrer, porque conheceram um Deus mau, um Deus carrasco, deram as suas vidas nas igrejas, ajudaram, construíram, limparam o carro, tiraram dente de ouro, moeda, cordão, ajudaram a construir, trabalharam na obra, e quando precisaram, rua! Está sem fé, quebrou a campanha, não fez o propósito, está em pecado, está se levantando contra. O profeta disse: a fraca vocês não fortalecem, a doente vocês não curam. Quantas pessoas aí se suicidando, dando tiro? Quantas pessoas você passa na escola de samba, pelas ruas, que já estiveram dentro desses locais aí, e hoje preferem aí as trevas do Aion, do que ficar debaixo dessas autoridades. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscaste. Mas vocês fizeram o quê? Explica pra gente, profeta. Dominaram sobre elas com rigor e dureza. Foi assim com você? Foi. Comigo foi. 5, assim, se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. É uma linguagem profética. Se espalharam, porque não tinha pastor. Eles não cuidaram da alma, eles cuidaram do bolso. E quando o dinheiro acaba, rua, vai para Roraima. Seis. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Foi assim com você? Tu te lembras? Quando a tua esperança já havia acabado? E quando você pensou que não via mais jeito? Quando você pensou que não havia um sequer? Não havia um local, não havia uma palavra, e eis que Cristo te despertou, te levantou dentre os mortos e iluminou o teu entendimento. 7. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. 8. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus.
visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor. E que os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não se apacentam as minhas ovelhas. 9. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. 10. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou a favor dos pastores. Eu estou o quê? Quem é você, Deus? Olha o meu carro importado. O tamanho da minha igreja. Vocês abrem os olhos, vocês abrem os olhos de vocês, cabra. Vocês estão brincando com coisa séria. Essas vidas não pertencem a vocês. Essas vidas foram compradas, não foi com prata e nem com ouro. Essas vidas pertencem ao Cristo ressuscitado. Elas foram compradas pelo sangue dos justos. Elas foram transformadas no templo do Espírito Santo. Ninguém pode destruir essas vidas. Essas vidas pertencem ao único e soberano, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Deles demandarei as minhas ovelhas, porei termo no seu pastoreio. Está acabando, você sabia? Você sabia que esse negócio de pastor de igreja está acabando? Uau! Ele disse: eu vou acabar com esse negócio. Lembre-se que isso é uma linguagem profética, tá? Porei termo no seu pastoreio, não se apacentem. Pegou você também aquela hora, lembra, Ted? Não se apacentarão mais a si mesmo, livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhe sirvam mais de pasto. 11. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. Achou você? Achou você? Achou você? Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Que eu não fui achado por pastor Geraldo. Eu não fui achado pelo aquele pastor de Belém do Pará. Eu não fui achado por aquele bispo do Brás. Quem me achou? Alguns aqui na sarjeta, outro nas escolas de samba, outro no beco na viela. A mim ele achou 4 anos dentro de um presídio, perseguido pela lei, mas salvo pela graça. Ele me achou, me colocou nos seus ombros e disse a mim: Geraldo, a minha graça te basta. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. João 10, 27. Continua a analogia. As minhas ovelhas. Ainda é uma analogia. Ouvem a minha voz, e eu as conheço. Eu lhes dou a vida eterna. Vão perecer se não der o dízimo. Vão perecer se não batizar nas águas. Jamais quer dizer quanto tempo. Jamais. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém, nem um pastor, nem um bispo, nem os apóstolos, nem o cardeal, nem o papa em Roma, ninguém vai arrebatar vocês da mão dele. Ninguém. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Tem um 29. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Você recebe essa palavra?
1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, 25. Já estamos acabando. Me desculpe. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre madeiro, os nossos... Segura, é tarde, mas segura. Carregou ou deixou? Carregou até as águas do batismo ou carregou no madeiro? Porque eles dizem que tem que batizar para tirar os pecados. Aqui diz que ele levou no madeiro. Levou os pecados no madeiro ou deixou aqui em cima do altar para o pastor tirar nas águas batismais? Diz ali que ele levou. Levou ou não levou? Carregando ele mesmo em seu corpo sobre madeiro os nossos pecados, para que nós, vivos para o pecado, para que nós o quê? Quem está morto para o pecado diz glória a Deus. Mas eu não aceito isso. Eu sei, você está contra isto. Eu estou a favor disto. Então quando o pecado vem e diz, Geraldo, não vou, estou morto. Geraldo. Estou morto. Morto cheira. Morto fala. Morto anda. Quando vem o pecado eu estou morto. Cuscuz no pecado. Vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. 25, a linda palavra. Porque estavas desgarrado. Lembra da palavra profética do profeta? Ferido, as chagas curou. Desgarrado, Pedro disse, porque estáveis desgarrados como ovelha, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma, que é o Cristo ressuscitado, que eu vos apresento esta manhã. Romanos 8:38, mais duas passagens, vamos lá que já está na hora. Estão fazendo assim para mim. Jogaram o coentro aí no feijão. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, 39, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada. Ele disse ao profeta, não fosse buscar, não saraste, não curaste, mas vai haver um tempo que eu mesmo vou atrás. E ele diz que quando ele acha uma ovelha, na analogia no antigo pacto, ele coloca nos seus ombros e o traz com alegria. Foi o que aconteceu com cada um de nós. Alguns dos senhores já tinham desistido da vida cristã. Foram tanta falcatrua, foram tanta mentira, foram tantas profecias, foram tantas revelações, foram tantos dízimos, foram tanto dinheiro que deu e nunca bastava, porque parecia que quanto mais dava, mais tinha que dar, até que o bispo e o pastor da tua alma, Cristo Jesus, te encontrou, colocou você sobre os ombros e agora você reina em vida e vive em perfeita vitória com Ele. Eu quero terminar com Hebreus, digita para mim, eu acho que tem aí, Miguel. Não, hoje é mocotó, veio lá de Santa Cruz da Serra, caprichado. Nossa, Santa Cruz do Norte. Hebreus capítulo 10, por favor, Miguel, versículo de número 19. Olha. Eu quero terminar com essa passagem. Tem aí, Miguel? Tem? É isso, 19 antes do 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu,
isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, não é mais os levitas, não é mais o sumo sacerdote, nem é o sacerdote, é o grande. Não, volta, filho. Quer mocotó, não? E tendo grande, não é o sumo, não é o sacerdote, não é o levita, é o grande. Grande é quem? É o Senhor. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. 22, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura da palavra que você leu. Versículo de número 23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois que quem fez a promessa é fiel. Sem vacilar, sem voltar para trás, sem dizer, será que é isso mesmo? Será que não é? É isso mesmo, está escrito aqui, está revelado. Nós não estamos contra Cristo, estamos submetidos a Ele. E então eu termino com 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Deixo vocês almoçar com esse versículo aí, ó. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios. Ele foi crido no mundo e foi recebido na glória. Este aqui é o Cristo ressuscitado, que as igrejas rejeitam, que as igrejas não estão submetidas, que as igrejas estão banalizando as conquistas dele na cruz. Mas é esse Cristo aqui que está sobre a tua vida, com uma promessa de que se você receber a abundância da graça dele, você reinará em vida e viverá em perfeita vitória. E eu pego as palavras do